Boa noite, irmãos. Existem alguns sons, alguns barulhos que de alguma maneira despertam alguma coisa em nós. Se você gosta de filmes, né, você vai lembrar, ou spoilers, você vai lembrar que no Peter Pan existia um capitão gancho. E ele usa um gancho porque um crocodilo mordeu a sua mão. E lembram o que foi junto com a mão dele quando ele perdeu a sua mão? Foi o relógio dele junto ali, no crocodilo. E aí toda vez que ele ouvia um som semelhante a esse, vamos ver se vai sair. Vocês lembram? Lembram? Ninguém viu o Peter Pan aqui, vocês lembram, né? Quando ele ouvia um som semelhante a esse, ele ficava todo desesperado, porque ele lembrava, ele sabia que o crocodilo estava chegando, aquele crocodilo que comeu a sua mão e por isso ele usava aquele outro gancho. Existem outros sons também que causam em nós algo. Eu lembro, eu nunca gostei muito de filme de terror, assim, sabe? Aqueles filmes meio assim, eu sempre fui meio medrosão, assim, para essas coisas. Já assisti muito porque quando você é moleque, você fala assim, bom, vamos ver exorcismo que eu sou macho, mas assim, né, no fim das contas você assiste meio não querendo ver, mas ninguém tem que assistir, não pode fugir disso não. Mas eu lembro que tinha um barulho que sempre assim, me lembrava desses filmes assim, e eu ficava meio, que é esse daqui, ó. Foi o outro mais uma vez, só que baixinho. Nossa, assim você... É para mostrar que funciona mesmo. Lembra? Famoso filme Psicose, né? Cara, a minha infância foi atemorizada por um som desse. Mas tinha um filme que eu gostava, que é esse outro som aqui, ó. Esse eu gostava. Quando eu via, sempre assim, pô, esse filme é bom. Lembra? Tubarão, né? Nunca viu? Ah, bom. 1800, Mas o barulho de hoje, o barulho que nós vamos ver hoje é outro. É esse daqui, ó. É esse barulho. Com certeza esse barulho atemorizou um dos discípulos, chamado Pedro. Jesus havia prometido, quando Pedro disse, lá no versículo 27... Ao versículo 20. Tudo bem. Lá no versículo 30, né? Asseguro-lhe que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Pois bem, chegou esta noite para Pedro, e chegou esse barulho que irá atormentá-lo, a ponto dele chorar e se debruçar diante do que aconteceu. Nós vamos ler versículo 66 até o versículo 72 de Marcos capítulo 14, terminando o nosso capítulo aqui. Acompanhe, por favor, a leitura. Estando Pedro embaixo no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. Vendo Pedro a aquecer-se, olhou bem para ele e disse: você também estava com Jesus, o Nazareno. Contudo, ele o negou, dizendo: não o conheço, nem sei do que você está falando. E saiu para o alpendre. Quando a criada o viu lá, disse novamente aos que estavam por perto: esse aí é um deles. De novo ele negou. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro: certamente você é um deles, você é galileu. Ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço o homem de quem vocês estão falando. E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes. E se pôs a chorar. Senhor, nós estamos mais uma vez diante da tua palavra e oramos para que o Senhor nos ajude na interpretação, meditação das tuas santas palavras da Escritura e também na correta aplicação, Deus. Nós queremos sair daqui, neste momento, transformados e edificados, confrontados
com a tua voz, que fala por meio desta palavra que é viva, Deus. E é nessa fé que nós nos achegamos diante dela, em mais uma noite, em mais um culto, porque queremos de fato ser transformados por ela. Nossa oração é que o Senhor conduza este momento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Finalmente chegou para Pedro este momento. Se vocês lembram da mensagem passada do William, já havia havido uma introdução a respeito disso, porque no meio aqui do que Jesus está lá sendo interrogado no Sinédrio, há uma nota no versículo 54, dizendo: Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Sentando-se ali com os guardas, esquentava-se junto ao fogo. Isso é mais uma vez enfatizado aqui então no versículo 66, como se estivesse voltando agora, detalhando o que de fato aconteceu com Pedro naquele momento em que ele se aquecia. Mais uma vez, o texto vai dizer no versículo 67, que Pedro aquecia-se, Vendo Pedro a aquecer-se, olhou para ele e disse... Veja que o texto faz questão de enfatizar duas vezes, tanto na introdução que nós vimos na semana passada, naquela menção introdutória ao que ia acontecer com Pedro, quanto neste texto, que Pedro tinha uma preocupação em mente: se aquecer. Os dois textos enfatizam isso, os dois versículos deixam claro que a preocupação dele era com o frio. Devia estar frio. O Oriente, realmente, à noite, as madrugadas são bem frias. Então, claro que ficar perto de uma fogueira era mais adequado. Mas veja que diante de Cristo, que estava sendo interrogado no Sinédrio, que ia passar por tudo que ele passou, qual era a preocupação de Pedro? Manter-se aquecido. Isso já nos dá uma amostra de um coração que está com prioridades equivocadas. Preocupado muito mais em satisfazer os desejos daquilo que era a sua carne, do seu conforto, de ficar aquecido, do que de fato seguir o seu mestre e estar disposto a fazer aquilo que ele falou que ia fazer. Mesmo que todos te abandonem, eu vou morrer pelo Senhor. Ora, alguém que não consegue passar um pouco de frio por Cristo, como vai morrer por este Cristo? Então as palavras de Pedro, a promessa dele, começa a ser colocada em xeque, e o coração dele começa a ser escancarado e revelado aqui. Lembra que o Evangelho de Marcos, um dos intuitos do Evangelho é justamente mostrar a fragilidade dos discípulos. E é impressionante como estamos caminhando para o final da vida de Cristo. E conforme nós caminhamos para o final, o que nós vemos são os discípulos, ao invés de estar numa ascendente de comunhão, de fé, de vibração, de pujança, não, o que eles estão na verdade é demonstrando cada vez mais as suas falhas, os seus corações estão sendo escancarados, e é exatamente isso que acontece com Pedro. O trecho vai mostrar claramente aqui para a gente as três negações dele. Isso bem claro no texto. E no final há uma última ação dele. E essa ação é muito significativa para encerrar esse trecho. Então o texto começa assim: estando Pedro embaixo no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. Vendo Pedro aquecer-se, olhou bem para ele e disse: você também estava com Jesus, o Nazareno. As construções daquela época, justamente por causa deste frio de madrugada, elas eram feitas de um modo a criar-se um pátio interno. Então a casa era como se fosse um grande quadrado, assim, e no meio, as construções, os palácios, principalmente os maiores palácios, e no meio ficava uma espécie de um pátio. Nós sabemos que quem colocou Pedro ali foi João, por um outro evangelho, embora não é a preocupação de Marcos dizer, porque João tinha contatos ali com o sacerdote, ele era de alguma maneira parente ali deles, então conseguiu colocar Pedro ali no meio, no pátio, mas foi justamente essa entrada de Pedro no pátio, aquele desejo de acompanhar tudo de longe, que faz com que esta criada o identifique. Agora veja que o texto, Marcos, eu já falei isso algumas vezes,
Marcos é bem sutil, algumas vezes, para criar uma espécie assim, de um contraste, mas ao mesmo tempo mostrar algumas coisas quase que, eu não vou dizer engraçadas ou cômicas, mas assim, aquilo que a gente olha e fala assim, agora, né, Pedro? Cadê aquela toda valentia? Porque se a gente lembrar um pouco antes, quando eles estavam ali de madrugada e chega toda aquela comitiva juntamente com Judas, Pedro é aquele que saca a espada e vai justamente decepar a orelha, e ele decepa a orelha, e o texto usa exatamente a mesma palavra, do servo do sumo sacerdote, que é o criado do sumo sacerdote, é a mesma palavra usada ali. Ou seja, Pedro é todo valentão diante do criado do sumo sacerdote, porque Cristo estava ali com ele sabia exatamente o que Cristo podia fazer. Mas quando ele percebeu que Jesus não ia reagir, não ia fazer o que ele fez, não ia tomar a iniciativa que ele fez e também levantar um grande motim, e também sacar a sua espada, e também fazer isso, mas não, ele estava indo lá como um cordeiro ao matador, estava passando por todo o julgamento, aí vem uma criada do sacerdote. E aí, longe de Cristo, como as pessoas dizem, com Cristo Pedro era um leão. Mas sem Cristo, ali longe de Cristo, diante da criada do sumo sacerdote, Pedro agora é aquele gatinho, todo amedrontado. Aquele Pedro que acabou de sacar a espada e decepar a orelha do servo do sumo sacerdote, agora some e dá lugar a um Pedro medroso com aquilo que poderia acontecer com ele também. Então essa criada do sumo sacerdote passa por ele, viu Pedro ali se aquecer e diz: você também estava com Jesus, o Nazareno. Essa identificação de Cristo com Nazaré, com a cidade de Nazaré, ficava ao norte ali de Israel, na região da Galileia, é porque Jesus foi criado ali, não nasceu lá em Nazaré, mas ele foi criado ali. É como eu, que digo que eu sou piracicabano. Embora eu não nasci em Piracicaba, mas fui para lá muito cedo, e só voltei porque casei com uma Ribeirão Pretano. Mas você é piracicabano, uma vez que você vai assistir o jogo do 15, primeira vez que você entra ali, você nunca mais deixa de ser quinzista na sua vida. Isso entra no sangue, assim, de uma tal forma. O 15, com todo respeito ao Botafogo, viu? Comercial, com todo respeito. Mas assim, o 15 é uma química que não dá para explicar. Então assim, eu sou piracicabano, embora eu não nasci lá. É a mesma coisa, Jesus é chamado Nazareno, embora ele não nasceu lá. Agora, não é numa cidade, olha lá, muito grande. Lembra que o que Natanael diz no Evangelho de João? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Espero que ninguém fale isso de Piracicaba. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então essa era a fama da cidade. Ou seja, quando o texto identifica Jesus como o Nazareno, é justamente para mostrar a pequenez de Jesus, não era algo que engrandecia Jesus, mas era para mostrar a sua humildade. Não era algo que você se orgulharia dizer que, olha, eu vim de Nazaré. E Pedro, obviamente, diante disso, diz no versículo 68, contudo ele o negou, dizendo, não o conheço, nem sei do que você está falando. E saiu para o alpendre. Alguns manuscritos, e me parece que deveria conter aqui, diz que o galo cantou pela primeira vez. Mas mesmo que no seu aí não tenha, como na NVI não tem, depois fala que ele cantou a segunda vez, que era de fato o que Jesus havia prometido ali. Parece que o galo canta a primeira vez como uma espécie de um alerta. Olha, lembra que eu falei desse galo que vai cantar. Mas ele recusa, ele não ouve este alerta, e é necessário o galo cantar uma segunda vez para então cair a ficha de tudo aquilo lá que ele vai fazer. Então ele nega, dizendo, não o conheço, nem sei do que você está falando. Veja, é muito difícil a gente categorizar que tipo de pecado Pedro cometeu aqui. Porque quando a gente pensa em pecado, o pecado geralmente ele nunca é um só. Ele nunca é sozinho. Fala assim, que pecado você cometeu? Esse. Veja, Pedro primeiramente é um egoísta aqui. É um egoísta disposto a mentir, disposto a negar a Cristo para salvar a sua pele. Olha quanto pecado. Ele está lidando com o pecado do egoísmo, porque ele estava preocupado mais com si mesmo do que com o que estava acontecendo com o seu mestre. Ele estava aqui lidando com o pecado da mentira. Ele diz,
nem sei do que você está falando. Disse, não? Esses 3 anos você não sabe quem que é Jesus de Nazaré? Você que passou tantas vezes com ele, caminhando com ele. Falou, nem sei do que você está falando. E além disso, claro, há a sua negação. Então, veja, quando a gente fala assim, a negação de Pedro, pode parecer que esse foi o pecado dele. Mas, irmãos, um pecado, ele nunca pode ser assim categorizado como só isso. Por exemplo, alguém que mente é alguém orgulhoso, porque não quer, na verdade, dizer aquilo. Por exemplo, fala assim, ó, você já leu um livro esse ano? Claro, já li. Você está precisando não leu. Porque, na verdade, tem aquele orgulho de dizer, poxa, se eu falar que eu não li nenhum livro esse ano, o que as pessoas vão pensar de mim? Na verdade, o pecado nunca é um só, assim, nunca é assim, não, é só uma mentira. Não, é uma mentira por causa de um outro pecado, que provavelmente é por causa de um outro pecado. Os pecados são assim na nossa vida, realmente. E Pedro aqui está demonstrando um egoísmo, seguido, então, manifestado por uma mentira e por uma negação a Cristo. Não conheço, nem sei do que você está falando. E aí ele sai para um alpendre, uma varanda que tinha na redor. Quando a criada ouviu lá, criada insistente, né? Você imagina Pedro, que acabou de arrancar a orelha do servo. Se essa mulher soubesse disso, eu acho que ela já teria ficado quietinha, né? Mas talvez ainda não estivesse sabendo da novidade, o servo estava ali sem a orelha, né? Jesus tinha colocado de volta, né? Mas ela insiste. E o negócio vai tomando uma escalada grande. Porque no primeiro confronto só está ela dizendo para Pedro, você é um nazareno. Na segunda, veja que ela diz para as pessoas que estavam lá. Ele fala assim, ó, quando a criada o viu lá, disse novamente aos que estavam por perto. O primeiro confronto é diretamente com Pedro, é entre Pedro e esta mulher. O segundo confronto é a mulher falando para as pessoas que estavam lá. Imagine Pedro, então, já começando a olhar para a mulher e falando assim, olha, fala baixo. Você vai perguntar pergunta só entre nós dois. As pessoas estão começando a ficar curiosas por aí, o negócio não vai ser bom. Então ela abre essa pergunta, ela fala isso em voz alta para todo mundo que estava ali, envolve a multidão que estava ali junto, se aquecendo. Lembra que foi uma grande multidão ali de pessoas que Judas estava encabeçando, e provavelmente todas essas pessoas estavam ali, era madrugada, estava à noite, não tinha luz elétrica, mas tinha aquela fogueira, e no meio daquela penumbra, ó, ele veio de longe, mas é um deles ali. De novo, versículo 70, ele negou. Pouco tempo depois, vem o terceiro confronto. Agora já não é com a mulher, porque agora ela abriu para todo mundo. Agora os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro. Veja aqui, primeiro é com a mulher, depois a mulher falando com todos que estavam ali, para depois todos que estavam ali agora confrontar Pedro. Isso é uma escalada de um teste para Pedro. Mas ele fala logo no primeiro. Que dirá então no segundo e mais ainda no terceiro. Mas perceba que é uma escalada de um teste entre ele e uma criada que parece aparentemente ali inofensiva, uma mulher, uma criada do sumo sacerdote, mas que no segundo confronto ela já abre para a multidão, e no terceiro confronto a própria multidão está o confrontando. Pouco tempo depois, então, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro, certamente você é um deles, você é Galileu. Agora, se vocês lembram, desde fevereiro do ano passado, quando iniciamos o estudo em Marcos, Marcos faz questão de mostrar Jesus como aquele que veio da Galileia. Galileia era uma região ao norte, onde ficava Nazaré. E faz questão de enfatizar o ministério de Jesus na Galileia. E faz questão de dizer para a gente claramente que Pedro também era da Galileia, daquela região. Se você olhar lá para Marcos capítulo 1, lá no versículo 9, eu ia abrir, mas minha Bíblia está... Estou com pouca mobilidade. Mas em Marcos 1 e 9, vai dizer claramente Jesus de Nazaré da Galileia. Todo o título completo usado para Jesus, de onde ele vem. É Jesus de Nazaré que veio da Galileia. E logo depois, lá para os versículos 14 em diante,
Aí, quando ele começa a chamar os seus discípulos, vai dizer que Jesus estava em ministério na Galileia, e é justamente na Galileia que ele está ali chamando Pedro e André, que estavam pescando, e depois Tiago e João, que estavam consertando as suas redes. Lembra que é justamente para a Galileia que Jesus promete para os discípulos: olha, vocês vão me abandonar, todos vocês, mas eu vou adiante de vocês encontrá-los novamente na Galileia. Quando a mulher ou toda a multidão diz: você também é um galileu, é aquela coisa assim de mexer com as origens de Pedro, mas também mexer com a identificação com Jesus. Porque o Messias era identificado da mesma região que ele. E isso ia ser muito significativo para um judeu daquela época. Poxa, o Messias é galileu, tal qual eu sou galileu. Mas todo aquele orgulho de ser da mesma região é agora colocado por terra, uma vez que ser da mesma região não é muito bom mais. Ser agora da Galileia é ruim. Então identificam Pedro da mesma região que Cristo veio, o que seria algo bom para ele. Era para ele estufar o peito e dizer assim: sim, eu também sou um galileu com orgulho. Mas ele diz, ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço o homem de que vocês estão falando. Agora, nesta escalada de confronto, as palavras usadas aqui são assustadoras. Desde uma palavra bem pesada, quando a gente olha para todo o contexto teológico da Bíblia, mas também para uma palavra que pode ser sutil, mas que é muito significante aqui no texto. Primeiro, Pedro não só jura, mas ele jura amaldiçoando. A palavra usada aqui é o anátema, o famoso anátema, né? Eu estou me anatematizando, uma coisa assim. É invocar para si uma maldição caso ele estivesse mentindo. Olha o que Pedro está fazendo. É invocar para si uma maldição. É como se você tivesse realmente assim, sabe aquela que você, eu juro por Deus. Quando eu era mais novo, a gente às vezes estava lá moleque conversando assim e tudo mais, né? E sempre tinha aquela coisa, não, você está mentindo, você não sei o quê. E alguém falava assim, não, eu juro por Deus. Aí todo mundo dava um pastor, não vai brincar com essas coisas. Você está falando assim, juro por Deus, assim, sabe? Não, aí não pode brincar com isso. E realmente, assim, falava assim, não. Até os que não eram crentes tinham aquele temor, aquele respeito. É mais ou menos isso. O que Pedro está fazendo é quase isso. É a versão daquela época. É assim, pode cair em mim uma maldição se o que eu estou falando é mentira. Pensa o que Pedro está dizendo. Pedro está fugindo da morte ao se identificar com Cristo, e para isso ele está chamando sobre si a morte. A maldição. Porque ser amaldiçoado naquela época podia culminar numa morte. Ou seja, para não ser identificado com Cristo e morrer, Pedro está dizendo, eu prefiro ser amaldiçoado, e mesmo que essa maldição me conduza a uma morte. Veja que é até meio paradoxal. Poxa, se você quer ser amaldiçoado de qualquer jeito, se identifica com Cristo. Pelo menos você vai morrer bem. Agora, o que adianta morrer, ser amaldiçoado, negando Cristo? Mas você vê que o coração dele está sendo revelado, aquele desespero de falar, obviamente, né, da boca para fora, tudo que é necessário, jurando por céu e terra, sendo amaldiçoado, para não se identificar com este homem. E aqui a segunda palavra que eu acho interessante e forte nesse texto. Ele não fala o nome de Jesus. Ele diz, não conheço o homem de quem vocês estão falando. Sabe aquela questão de assim, eu não sei nem o nome dele, como ele chama mesmo? Quem que é esse homem aí que vocês estão falando? Assim, é o mais baixo do que se pode chegar de uma negação. Dizendo assim, não, nem o nome dele eu sei, quem que é esse daí mesmo? A primeira informação, quando você conhece alguém, a primeira coisa que você pergunta é, como você se chama? Saber o nome de alguém é o básico de qualquer relacionamento. Imagina você chegar para alguém e falar assim, você conhece fulano? Conheço, cara. Poxa, né? É meu amigão, tal. Como ele chama? Não lembro o nome dele, mas é amigão meu. Você fala, poxa, como assim? Você não sabe nem o nome dele? Como que é amigão? Como você conhece? Nem o nome dele você sabe.
Então, isso é o básico. Você conhece alguém e fala assim, como você chama? Se você tem memória, às vezes, igual eu para nome, você pergunta umas 3, 4 vezes, mas assim, como você chama? Até você dá um jeito de decorar o nome da pessoa. Mas é o básico. É o básico. Eu que tenho dificuldade de guardar esses nomes, quando eu vou conversar com alguém, eu falo assim, eu preciso lembrar. Porque é o básico. Você chegar para alguém, ainda bem que no mundo cristão é irmão, né? O irmão dá uma salvada ali quando a gente esquece. Mas veja que é fundamental saber o nome. Quando Pedro está dizendo, eu não conheço esse homem, ele está dizendo assim, ó, nem o nome dele eu sei. Vocês acham que eu sou amigo dele? Vocês acham que eu ando com ele? Não sei nem como ele chama. Qual é o nome dele mesmo? Ou seja, Pedro está descendo ao mais baixo nível da negação, chamando para si uma maldição, e dizendo claramente que não tinha nenhum relacionamento com Jesus. E nem sabia o seu nome. A ponto de dizer, não conheço o homem de quem vocês estão falando. É triste isso. Mas o galo canta, porque Jesus tem sempre razão. Versículo 72, e logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito. Antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes. Veja, não é simplesmente uma questão de memória aqui. Não é simplesmente uma coisa assim de que o galo cantou. Não é que Jesus estava certo mesmo e lembrar disso, porque o galo já tinha cantado. O galo já havia ecoado ali pela primeira vez. Se fosse realmente só uma questão de memória, o galo canta a primeira vez, canto do galo, hoje pela manhã parece que alguém falou algo sobre cantar o galo. Sabe, foi no mesmo dia, não é uma questão de memória. Mas é uma questão aqui do agir do Espírito Santo, daquele convencimento mesmo. Sabe, quando realmente as pessoas entendem algo, não simplesmente porque eles são mais inteligentes que o outro, ou têm uma memória melhor que o outro, algo assim, mas aquele convencimento sobrenatural. Tipo, a ficha caiu, os olhos se abriram. E de fato, quando o galo cantou, ele então se lembra das palavras que Jesus havia lhe dito. Antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes. E diante disso, só resta uma coisa. A única coisa que Pedro poderia ter feito, e graças a Deus que de tudo aqui do texto, ele termina com a única atitude correta em todo este trecho. Mas é muito melhor você errar no começo e terminar bem, do que aqueles que acertam no começo, mas a gente olha e infelizmente se desviaram pelo caminho. Pedro, o texto diz assim, que ele se pôs a chorar. Na verdade, esse ele se pôs a chorar, o verbo pode ser traduzido por se colocar no sentido de se jogar, de se deitar, de se debruçar e chorar. Ele se pôs a chorar no sentido de colocar o rosto em terra, numa espécie de humilhação, de desespero e choro. E eu acho interessante que o texto termina aqui, né? Vou para algumas aplicações, mas o texto termina com isso. Se você olhar o capítulo 15, de manhã bem cedo, aqui está de madrugada acontecendo. O texto não está mostrando para a gente, Marcos não está preocupado em dizer, mas o que Pedro fez depois? Ele ficou chorando até de manhã, ele saiu e foi tentar procurar Jesus, enfim. O que ele fez? Marcos não está preocupado com isso. Marcos só quer mostrar esta lição, que diante do pecado, esta deve ser a reação adequada e correta. E com isso nós vamos para as aplicações. A primeira delas, a primeira lição que a gente aprende com esse texto, é que, assim como Pedro, todos nós somos negadores. Existe essa palavra? Negadores. Se falar 3 vezes, vira um neologismo, né? Você pode batizar a palavra. Então, todos nós somos como Pedro. Tá? Todos nós, de alguma maneira, negamos. Pode ser ativo,
no sentido de você, às vezes, ficar ali com aquela vergonha ou ficar ali embaraçado quando em algum momento te identificam como cristão ou alguma coisa assim. E vários de nós, acho que deve ter acontecido com você em algum momento, não, veja bem, ou alguma coisa assim, mas pode simplesmente também ser algo passivo quando você deveria tomar uma posição em algum momento, mas a gente prefere ficar ali no nosso canto, sem nos comprometermos. E é negação do mesmo jeito. Você não precisa dizer eu não o conheço para negá-lo, mas simplesmente ficar quieto quando deveria falar alguma coisa. É uma forma de negar o nosso cristianismo. Às vezes a gente está lá, fiz faculdade, alguns aqui fizeram ou estão fazendo, ou mesmo entre os meninos aí da rua, aquelas coisas que às vezes acontecem, às vezes até hoje no churrasco de família, talvez você lide com isso, pessoas que começam a debochar da fé, a falar mal de crente, alguma coisa do tipo, e você fica lá assim, tipo, tomara que todo mundo esqueça que eu sou crente aqui, eu só quero comer essa carninha e ir embora, e eu tenho que aturar tudo isso. E a gente prefere às vezes ficar em silêncio para não confrontar, às vezes para não criar um mal-estar ou alguma coisa do tipo, mas nestes momentos é que a gente deve falar. Mesmo que isso gere mais escárnio, mesmo que isso gere até insatisfação e inimizade. Eu lembro de uma vez, a Aline vai lembrar dessa história, de um rapaz que foi em casa, e não quero entrar em detalhes aqui, talvez um outro conheça, mas foi em casa e ficava debochando quando nós orávamos por uma refeição. E eu cheguei e falei para ele assim, olha, quero que você entenda bem, aqui em casa a gente vai orar. Se você não quiser, por favor, pode sair. E é o momento da gente reafirmar, tipo, eu sou crente. E nós oramos. Porque crente ora. E é isso que nós fazemos. Mas eu vou ficar mal com ele. Ele pode sair falando. E veja, são momentos em que, em prol de algo assim maior, a gente prefere às vezes negar o nome de Cristo, negar as nossas atividades cristãs, negar realmente aquilo que nós devemos fazer como cristão. No fim das contas, todos nós somos como Pedro. Curiosamente, o mesmo Pedro escreveu na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 15: estejam prontos para responder a qualquer um que pedir a razão da sua esperança. Eu imagino Pedro escrevendo isso e lembrando, quando a criada me questionou, eu não estava pronto ainda para responder a esperança a razão da minha esperança. Mas esse é um Pedro arrependido, é um Pedro que errou, se arrependeu, aprendeu com o seu erro e agora está mostrando para a gente, não cometa o mesmo erro, não negue a Cristo dessa maneira. Se a gente tem a chance de dar a razão da nossa esperança e nós não o fazemos, nós estamos negando a Cristo do mesmo jeito. Às vezes você está no meio de um ambiente, não precisa ser ambiente que estão caçoando, mas as pessoas com dilemas, com problemas. E nós temos a solução. As pessoas estão ouvindo pessoas aí fora deprimidas, ansiosas, pessoas sem saber criar filho, desesperados aí, os filhos estão dando trabalho, a pessoa sem saber como que faz no casamento, porque o casamento está a ponto de terminar, e a gente fica quieto ali. É difícil, né? Duro, cara. A vida é difícil. A gente tem a solução, é o momento da gente dar a razão da nossa esperança e mostrar o que a Bíblia diz. A bola está quicando na marca do pênalti e a gente ignora essas oportunidades. Isto é negar a Cristo. Então, quando a gente olha para um texto desse, é muito fácil a gente se colocar num pedestal, olhar para Pedro e dizer: ei, Pedro, seu fraco, se fosse eu. Irmãos, nós somos como Pedro, do mesmo jeito que o coração dele está sendo escancarado aqui, o nosso coração também é escancarado diante de um texto como esse. Mas também nós devemos ser como Pedro na solução que ele faz aqui. Ele chora, um choro de arrependimento, um choro de tristeza. E sentir tristeza nestes momentos é bom.
Isso é sinal de que o Espírito Santo trabalha em nossos corações. Veja, nós não vamos ficar sem pecar aqui neste mundo. Infelizmente, enquanto estivermos aqui, pecaremos. Mas o cristão se entristece com o pecado. Cuidado. Cuidado para não banalizar o pecado a um tal ponto de achar que é só mais uma vez, é só mais isso. Se entristeça por causa do pecado. A tristeza é necessária. Dá uma olhada ao que Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 7. Segunda Coríntios capítulo 7, versículo 9 e 10. Paulo escreveu uma carta dura para essa igreja, e eles ficaram tristes pela carta que ele escreveu. Mas ele diz assim: agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. E ele continua dizendo: vejam o que essa tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. É isso que a tristeza, segundo Deus, causa em nossos corações. Então, irmãos, se entristeçam com o pecado. Não deixem que o pecado vire algo banal, a ponto de encarar como, é mais uma vez só, eu preciso só me arrepender e tudo bem, segue a vida, e talvez amanhã eu faça isso. E a gente cai naquela rotina de pecar e pedir perdão, pecar e confessar, e como se fosse algo muito banal. E quando isso acontece, nós estamos quase dizendo assim: até a próxima vez que eu vou pecar, né? E eu sei que eu vou fazer isso outra vez e tudo mais. Não, mas aquela tristeza, de fato, que leva ao arrependimento, que leva aquele desejo interno de dizer: eu nunca mais quero cometer esse tipo de pecado. Quem sabe que não vai conseguir ficar sem pecar. Mas uma coisa é não conseguir e achar que isso é normal e banal e dizer assim: eu estou aqui mesmo, então quer saber, é normal, a gente peca, só pedir perdão e tudo mais. Outra coisa é se arrepender de fato, como se fosse o último pecado que você cometesse nessa vida. Quando você fala assim: não, a partir de hoje eu não vou mais, eu não quero mais cair neste pecado. É aquela tristeza genuína que provoca uma transformação verdadeira. Essa tristeza que nós devemos sentir, que Pedro nos ensina aqui. Eu acho interessante quando Paulo faz essa comparação de remorso e uma tristeza que gera um arrependimento. E nós vamos ver o destino de Judas, que o texto diz que ele sentiu um remorso. Poxa, ele achou que aquela situação não foi tão boa, né? Vender Jesus mas é simplesmente um remorso. Foi uma tristeza segundo o mundo que o conduziu à morte, literalmente. Se matou, tirou a sua vida por causa disso. Diferente da tristeza de Pedro. Uma tristeza que o levou à salvação, ao arrependimento e à salvação. E a terceira aplicação, irmãos, para nossas vidas, é que Deus usou Pedro de maneira extraordinária no livro de Atos. Uma pessoa que negou a Cristo 3 vezes, chegando a rogar sobre si a maldição para dizer que não conhecia Cristo, foi aquele que foi usado para pregar e 3.000 almas se converterem. Sabe o que significa? Que Deus pode também nos usar. E eu espero que Ele faça isso. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos.